guerra progredindo lá no outro lado do mundo. Nós vemos a corrupção valendo a pena, nós vemos a mentira valendo a pena, nós vemos os valores familiares que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina, nos exorta, para que sejam a base, a sustentação das nossas famílias. Esses valores estão sendo destruídos e a sociedade está sucumbindo. E nós vemos aqui de manhã o irmão Edelto pregando e falando que nós devemos estar atentos, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, nem contra o ser humano, mas contra os principados e potestades. Esses são os nossos inimigos. E nós precisamos estar atentos, porque o mundo está sendo guiado, está sendo dirigido por isso. E a nossa aflição, ou seja, os nossos sentimentos não podem ser impactados por isso, não podem ser influenciados. Nós não podemos ter a nossa fé enfraquecida em Deus, por causa disso tudo o que está acontecendo. E a palavra de Deus, no livro de Salmos, no versículo 37, de 1 a 9, lá naquele tempo em que o rei Davi fez esse salmo, aquela sociedade, de um tempo diferente do nosso, aquela sociedade de um costume diferente do nosso, mas aquela sociedade que se fundamentava na palavra de Deus, também sofria pela influência do homem mau, pela influência dos ímpios, pela prosperidade dos ímpios. E aquela comunidade sofria com isso. Sofria a ponto, muitas vezes, de dar lugar à ira, de pensar que não valia a pena a pessoa buscar a justiça, a pessoa buscar cumprir e fazer a vontade de Deus. E Deus orientava Davi ali para escrever isso. E Davi escreve essas palavras orientadas pelo Espírito Santo de Deus, e que são tão presentes no tempo atual. Eu convido a igreja a se colocar de pé. E a palavra de Deus diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura, receberão a consequência das suas atitudes. Confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente sereis alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espere nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Senhor, que o nosso coração
seja uma terra fértil para receber a tua palavra, que é a semente da vida eterna, Senhor. E assim, Pai, o nosso coração não seja como aquela terra dura, perto do caminho, que a semente não pôde entrar ali na areia e germinar. Ou aquela terra onde há pedras, que a semente até começa a germinar, mas a sua raiz não é suficiente, não é profunda. E aquela planta não vai em frente. E nem aquelas que caem em espinhos. Mas que o nosso coração seja como aquela terra fértil, onde a semente cai e produz muito fruto. Trata de cada um de nós, Senhor Deus, naquilo que Tu queres tratar. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. A igreja pode sentar. Amados, nós precisamos estar alertas, vigilantes, atentos com todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que muitas vezes acontecem na nossa cidade, no nosso bairro, infelizmente até muitas vezes dentro do nosso lar. Nós não devemos deixar o nosso coração ser contaminado, achando que não vale a pena ser justo, não vale a pena buscar fazer a vontade de Deus, não vale a pena viver a palavra de Deus. Porque esse tempo em que nós vivemos, ele quer enfraquecer a nossa fé, porque nós não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra as potestades, os principados. E se nós não aprofundarmos a nossa comunhão com Deus, se nós não ficarmos em vigilância, nós vamos enfraquecer sim. E não vamos conseguir fazer aquilo que Deus quer que cada um de nós faça. Deus tem propósitos maravilhosos na vida de cada um de nós aqui. A palavra de Deus nos mostra como Deus nos ama. O amor de Deus foi cantado de tantas formas aqui, fechando com esse louvor tão maravilhoso, falando em que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja que amor tão maravilhoso. O Senhor Deus nos ama tanto, que Ele formou o homem com as suas próprias mãos, que Ele com o seu poder, criou um espírito, num homem que é eterno. E sabe demais? Deus continua fazendo isso todos os dias. A palavra de Deus diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele, um espírito que é eterno, um espírito que Deus transmitiu atributos a esse espírito. Por isso Deus ama toda a humanidade. Por isso que Deus quer que toda a humanidade busque a ter relacionamentos com Ele, busque aprofundar a comunhão, busque ter confiança nele, porque Ele é o único que pode nos ajudar. E nós vemos aqui a palavra de Deus nos orientando sobre a confiança em Deus. Meus amados, o que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo no mundo, não pode contaminar a nossa confiança no Senhor Deus. Pelo contrário, o que vem acontecendo mostra que o homem não tem capacidade de, por si só, estreitar o seu relacionamento com Deus, basear em si mesmo. Por isso que o salmista, ele chega aqui, no versículo 3 do Salmo 37, ele diz: confia no Senhor. Amados, nós precisamos renovar a cada dia a nossa confiança no Senhor Deus. Nós vimos de manhã também
O irmão Edel falando sobre o texto que é no centro da palavra de Deus, né? Salmo 118, verso 8. Que ali fala que melhor é confiar em Deus do que confiar nos homens, no ser humano. E repara que fala que é melhor confiar. Isso quer dizer que quando aquilo que o homem fala está indo contrário ao que a palavra de Deus diz, a Bíblia diz que melhor é confiar em Deus do que confiar no ser humano, confiar no homem. Repare que aí a Bíblia ainda dá uma palavra assim, tranquila. Mas se nós olharmos em Jeremias, lá no capítulo 17, versículos 5 e 7, nós vemos uma palavra dura de Deus. Não é uma palavra simples, não é uma palavra boa de se ouvir, mas necessária, como um remédio para curar, como um remédio para salvar, como um remédio para transformar. Olha o que a palavra de Deus diz, lá em Jeremias 17, 5. É uma palavra forte, mas é uma palavra necessária. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Perceberam que palavra dura? Muitas pessoas falam essa palavra aqui, querendo dizer que Deus está falando aqui para não confiar em homem nenhum. Nós vimos o que falou o Salmo 118, 8. Quando o homem está indo contrário à vontade de Deus, não confie nele, confie em Deus. Mas essa aqui não está falando isso. Essa aqui está falando que o homem que confia em si mesmo como ser humano, que o homem que confia na sua capacidade intelectual, que o homem que confia nas suas forças, na sua riqueza, na sua autossuficiência, amados, não sou eu que estou falando, não, é a palavra de Deus, é maldito. Que palavra dura. Mas ele traz o remédio lá no versículo 7. Olha o remédio. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança, quem é? É o Senhor. Olha, meus irmãos, como é que muda. Veja que Salmos vem nos indicando, vem nos ensinando a suportar, superar, vencer o momento que vivemos e o momento que eles viviam lá de angústia, de tristeza. É a confiança no Senhor Deus. Porque Deus traz um remédio assim tão amargo, trazendo o homem para a sua condição, mostrando que o homem, que ele não pode por si mesmo chegar diante de Deus. Nós precisamos voltar lá atrás. E hoje, de manhã ali na EBD, com o irmão Evandro, professor lá, um dos professores da classe, falando, ministrando, e nós vimos, quando ele estava falando de uma definição de pecado. Nós sabemos que pecar é errar o alvo, é o estado mal da alma. Temos diversas definições de pecado. Mas ele trouxe ali uma palavra que eu creio que foi de Deus, que também abrange isso, pecado, como pecado. Pecado é o homem se considerar autossuficiente.
Meus irmãos, quando nós ouvimos isso, parece que a Bíblia não fala nada disso. Sim, a Bíblia fala. A Bíblia fala. Lá no início, quando Deus criou o homem, esse desejo de autossuficiência foi que fez o homem cair. E olha que o homem não tinha pecado, hein? Porque esse desejo de autossuficiência fez o homem querer andar pelos seus próprios pés. Deus dá uma ordem ao homem, lá no capítulo 2, no versículo 16 e 17, e diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí depois Deus fala assim, e ainda aqui retrata bem, e disse assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Aqui Deus mostrou que o homem não é autossuficiente. O homem depende de Deus para existir. A Bíblia diz que em Jesus Cristo é que nós temos a nossa existência. A Bíblia diz que nós somos dependentes de Deus o tempo todo. O tempo todo. Nós vemos lá em Lamentações de Jeremias 3, quando fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Amados, se Deus tirar a mão dele sobre nós, se ele tirar a sua misericórdia, o nosso fôlego de vida não permanece. Se ele não estiver protegendo, nos ajudando, nós não conseguimos subsistir. Se Deus for atribuir uma enfermidade a cada erro, a cada pecado do ser humano, a humanidade já teria sido extinta. Por isso que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por isso que o ser humano não é autossuficiente. Deus criou o ser humano para viver juntos, para um depender do outro. Vocês querem ver como isso é realidade? Vamos imaginar dentro de uma família em que cada membro se torne autossuficiente. Autossuficiente nas suas emoções, em que o marido não tem mais necessidade das demonstrações afetivas da esposa, em que a esposa não tem mais necessidade das demonstrações afetivas do esposo, onde os filhos agem assim entre si ou com os pais, onde cada um tem a sua condição financeira de subsistência e de que olha só para si, que se sente autossuficiente, que confia na sua carne, que confia na sua capacidade. A família destruída não é só a família, a igreja destruída. Nós precisamos entender isso. Nós não somos autossuficientes. Deus nos criou para vivermos em comunhão, em unidade. E ali, quando Deus falou isso, aí alguns falam assim: mas Deus falou isso porque o homem tinha pecado. Não, Deus falou isso antes do homem pecar. Não é bom que o homem esteja só, mas o homem não foi uma criação de Deus, criado em pura santidade? Sim, mas Deus declarou isso. Entendam,
Deus criou o ser humano para viver em equipe, para viver em família, para viver em comunhão, em harmonia, em unidade. Mas o homem se distanciou disso que Deus fez quando ele recebeu a maldição sobre si, como Jeremias falou lá no capítulo 17, lá no versículo 5. E a gente vê isso aqui no momento do pecado. Na hora que o homem dando ouvido àquilo que Satanás, que o inimigo soprou no seu ouvido, aquela voz, o ser humano foi enganado, mas ele escolheu ser enganado. E quando ele transgride contra Deus, desejando ter esse conhecimento, desejando ter essa autonomia, independência de Deus, ele recebeu a condenação que Deus tinha falado antes. Certamente morrerás. Ele recebeu essa maldição de confiar em si mesmo. Sabe o que aconteceu? A partir daí o homem buscou a sua autossuficiência e foi cada vez mais se afastando de Deus. Mais na frente, no capítulo 4, vocês vão ver a consequência disso. 2 filhos, houve inveja, um invejou o outro. O egoísmo se implantou no ser humano, enraizou-se no ser humano de tal forma que um irmão matou o outro. Esse é o desejo, é o egoísmo, é a vontade da sua autossuficiência. Deus não criou o ser humano para isso. Deus criou o ser humano para um compartilhar com o outro, para um depender do outro, mas para viver em unidade. Por isso precisamos confiar no Senhor Deus. Eu não preciso falar aqui os atributos de Deus, do poder, do eu sou. Já falei dele criando o espírito do ser humano dentro do ser humano. Uma ação totalmente espiritual, sobrenatural, que a medicina e a ciência nunca vai alcançar. Não vai alcançar. Porque a medicina, a ciência está limitada diante das ações sobrenaturais de Deus. Ela não consegue entender. Ela é necessária, é bênção de Deus, mas a ciência e a medicina não conseguem explicar a Deus. E aí nós vemos esse Deus tão maravilhoso, em que Davi vai falando aqui sobre ele, e ele fala da confiança. Ah, meu irmão, ah, meu amigo, ah, você que está nos assistindo aí nas mídias sociais, a grande necessidade, a grande urgência da humanidade buscar a confiar no Senhor Deus, entender o que a palavra de Deus diz. A urgência é tão grande, porque isso define o lugar em que o ser humano vai viver a sua eternidade. E aqui para adiante, no versículo 4, a palavra de Deus diz: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Que palavra abençoada, que palavra maravilhosa. Já imaginou você pensando numa coisa, você querendo aquilo que cumpre a vontade que é boa, agradável, a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, e Deus concede a você? Que coisa maravilhosa. Aqui nesse tempo, Davi orientando, nós vemos que
Depois Deus mostra na sua palavra como isso é possível. Quando nós estamos sendo guiados, dirigidos completamente pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Porque o Espírito Santo nos leva a querer fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. E aqui vem o deleite é se agradar, é ficar feliz em buscar Deus fazer feliz com você. Causar em Deus felicidade por causa das suas atitudes, por causa da sua vida, por causa da sua palavra, por causa do seu pensamento. E nós sabemos que para conseguirmos isso, só sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E as pessoas vão perguntar: mas pastor, como é que eu vou conseguir ser guiado assim pelo Espírito Santo de Deus, se eu nem sei da existência do Espírito Santo de Deus? Aí o versículo seguinte resolve esse problema. Ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Repare que volta a confiança. Amados, entregar o caminho ao Senhor não é nada mais, nada menos que reconhecer o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por nós no Calvário, recebendo essa condenação que eu falei lá do início dessa morte, que era morte física, que era morte eterna. No momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, no momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, sabe o que Deus faz? Ele manda o seu Espírito Santo entrar em nossa vida e restaurar a nossa comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus vai mostrar para mim, vai mostrar para você que não tem como você ser autossuficiente. Não é bom, é uma maldição que cai sobre a sua vida essa autossuficiência, de não precisar depender de Deus, de não precisar viver no seio da sua família, de não precisar depender dos seus irmãos. Não é viver em dependência daquele jeito que você não faz nada, você só quer se assistir. Não. É viver em dependência na comunhão, porque para isso Deus queria, já desde o início, que todos nós fôssemos um. Mas o desejo do homem de ser autossuficiente, de ser independente, de ouvir o que vozes falavam a ele, ele cancelou esse plano que Deus tinha na vida. Mas aí Deus traça a vinda de Jesus Cristo, faz Jesus Cristo vir aqui nos ensinar, nos amar, nos ensinar sobre a humildade, a mansidão, o sacrifício, o amor. E aí ele cumpre a condenação que estava sobre mim, sobre você, sobre toda a humanidade. Na hora que Cristo cumpre essa condenação, e você entende, e você deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, amados, Deus executa o plano. O Espírito Santo de Deus entra na tua vida, te justifica, te santifica, criando um processo de santificação na sua vida naquele momento, dali para frente. O Espírito Santo de Deus te justifica de todo o seu passado, te perdoa, te dá a oportunidade de ter uma nova história. Agora é diferente, agora entendendo que não pode querer a autossuficiência, entendendo que agora faz parte
de um corpo, o próprio corpo de Cristo, a igreja de Cristo. E aí sabe o que Deus faz? Te faz de novo estar em comunhão com Ele. Te faz desejar que a sua família também esteja em comunhão com Deus. O teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu filho, o teu cunhado, o teu amigo, todos, porque esse é o plano original de Deus. E como o homem declarou que era incapaz de cumprir essa vontade de Deus e viver eternamente com Deus, Deus traçou o plano da salvação para que o Espírito Santo passasse a habitar em nós. E a palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O templo do Espírito Santo de Deus. E aí Deus restaura essa comunhão. Restaura a declaração inicial. Não é bom que o homem esteja só. Deus quer que nós vivamos em comunhão, na família, na igreja, no trabalho, na sociedade, no país. Esse é o propósito de Deus. Mas aí, a necessidade de se tornar a habitação do Deus Todo-Poderoso, através da presença do Espírito Santo de Deus. E isso, amados, é o que diz aqui a palavra do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E na hora que nós vamos aprofundando essa comunhão, na hora que nós vamos vivendo mais a vontade de Deus na nossa vida, nós vamos compreendendo e sabendo pedir melhor, sabendo orar melhor. E Deus vai fazendo o quê? Vai concedendo, vai agindo na nossa vida. No momento que nós vamos sendo sempre guiados pelo Espírito Santo. E diante disso, veja como é que essa palavra, escrita há tanto tempo, é tão verdadeira e presente nos nossos dias. E o 6 diz: e ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia, no momento que a luz está mais intensa. Mas a gente entende aqui que a justiça que ele fala aqui não vai ser propriamente a nossa justiça humana, mas a justiça de Deus sendo realizada na nossa vida e nós sendo instrumentos de Deus para realizar a justiça dele. E ele fala da luz como a luz e ao meio-dia, e nós lembramos: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ah, meu amigo, meu irmão, Deus quer que a nossa luz resplandeça, mas resplandeça tanto, que mesmo sem a gente falar, as pessoas nos identifiquem como servos de Deus. E nós vimos hoje lá na classe também isso, o exemplo de uma pessoa que, vivendo a vontade de Deus, fez com que uma pessoa viesse aqui na igreja, sem ser convidada por essa pessoa, mas ela veio, e testemunhou, que sabia que ela era uma serva de Deus. Aquela pessoa, porque ele viu e sabia que ela era membro aqui, essa pessoa veio aqui. Ah, meus amados, aí vem o que a palavra de Deus fala para nós: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes, não te abales. E aí o Senhor nos fala, lá em Isaías, no capítulo 41. Ele nos traz uma mensagem tão poderosa
do cuidado dele por nós. No momento em que nós buscamos aprofundar a nossa comunhão com Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz assim, no capítulo 10 e no versículo 40, Isaías 41, 10 e 13. Ele diz assim, por isso que nós devemos descansar e confiar no Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Por isso que eles falaram aqui que viriam a nossa justiça, porque a justiça de Deus estará sempre conosco, nos sustentando. Porque o 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Amados, que coisa maravilhosa é confiar em Deus, é esperar em Deus dessa forma. E não deixar as intempéries, as dificuldades da vida nos atrapalhar, nos impedir de seguir dessa forma como Deus quer. Ah, meu irmão, nós precisamos viver assim. Ah, meu amigo, você que ainda não tomou essa posição diante de Deus, entenda isso. Queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz e pagou pelos meus pecados. Ele morreu no meu lugar, Ele morreu no seu lugar. E só dessa maneira você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e o receber como Senhor e Salvador de sua vida e experimentar receber essas promessas do Senhor Deus. Eu convido a igreja a estar se colocando em pé. Vamos estar orando ao Senhor. Se Deus tocou no teu coração, se você entendeu que não vale a pena você confiar em si mesmo, que você precisa confiar em Deus, confiar no amor de Deus, confiar na graça, na misericórdia de Deus. Você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eu te convido agora, nesse momento, a acenar com uma das mãos, falando, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero entregar o meu caminho ao Senhor. Porque eu sei que Ele vai cuidar de mim. Porque eu sei que Ele vai me ajudar. Porque eu sei que Ele me ama. Não deixe para depois. Tome essa posição diante do Senhor Deus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Existe alguém aqui que nesse momento entendeu isso e quer abrir mão dessa sua autossuficiência e entender que o ser humano depende e sempre dependerá de Deus? Faça um sinal com uma das mãos. Aproveite essa oportunidade, nós não sabemos até quando você vai ter. Não desperdice. Você deseja entregar a sua vida ao Senhor, conforme o salmista diz? Faça isso agora. Entenda que disso depende a sua eternidade com o Senhor, para viver eternamente com Deus. Faça isso, aproveite. Ah, meu irmão, nós precisamos a cada dia estreitar o nosso relacionamento com Deus, compreendendo que somos o templo do Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso.
Coloque diante de Deus as suas mágoas, as suas reclamações. Coloque diante de Deus as suas súplicas. Porque Ele garantiu que é contigo. Descansa no Senhor. E não fique angustiado com o que está acontecendo no mundo. Porque Deus é conosco. E a eternidade na presença de Deus é garantida pelo Espírito Santo de Deus, não pela nossa capacidade. Confiemos assim no Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai. Que a Tua palavra foi exposta, Senhor. Que ela encontre morada, que ela produza fruto. Ó Senhor Deus, e aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, entenda, hoje antes de conciliar no sono, que Deus ainda continua dando a oportunidade. Se ali no seu leito, se ali no teu momento em particular, você falar, orando a Deus, Senhor Deus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, entre na minha vida e faça morada. Se você falar isso sinceramente, o Senhor Deus ali vai fazer morada na sua vida, e vai começar uma transformação na sua vida. Senhor, faça com que todos aqueles que ainda não têm essa comunhão contigo, não têm essa aliança de salvação, venham a fazê-lo antes que seja tarde. Senhor, muito obrigado por tudo. E nos ajude como servos teus, a cada dia, aprofundarmos a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que em tudo honremos e glorificamos o teu santo nome. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Que a igreja pode sentar.